No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez o UFC acontece lá em Abu Dhabi, então o horário é diferente. Eu vou falar aqui do horário, do card, as minhas opiniões, quem eu acho favorito ou não, se o card está bom ou não, as cotações da Stake também. Aliás, já vale esse aviso, né? A Stake é a parceira oficial de apostas da UFC no Brasil. Todas as cotações que eu vou trazer nesse vídeo é lá da Stake. O link dela tá aqui embaixo no comentário fixado. Se você quiser acessar aí a parceira oficial e usar aqui essas cotações todas e tal, fica à vontade, o link tá aqui embaixo do vídeo. Lembrando que é para maior de 18 anos, obviamente, e essas cotações variam conforme as pessoas vão apostando também, né? Então o que eu mostro aqui é o que tá na hora que eu tô gravando esse vídeo. Então vamos lá, o horário primeiro, bem importante, o card principal começa a 1h da tarde, segundo o site oficial do UFC. E o card principal começa às 16 horas, horário de Brasília. Então, o preliminar começa às 1 da tarde e o principal às 4 da tarde, um horário melhor pra gente que mora aqui no Brasil, pelo menos. Se você tá assistindo esse vídeo e não mora no Brasil, aí pode ser bom também ou não, né? Aí depende de onde você tá. Vamos lá, primeira luta, peso galo, temos o Damon Blackshear contra o Davy Grant. O favorito é o Blackshear com 76%. Já começa com favoritismo grande. Ele paga 1,32 na stake e o Davy Grant 3,40. Na segunda luta, no peso pena, Mohamed Yarra enfrenta o Steven Nugayem. Nugayem tem 77% de favoritismo. Ele paga 1,30 e o Mohamed Yarra paga 3,50. Na próxima, no peso pesado, temos a estreia do brasileiro Marcos Buchecha enfrentando o 13º do ranking, Martin Buday, e o brasileiro já chega com 75% de favoritismo. Ele paga R$ 1,33 e o Martin Buday paga R$ 3,40. Então o brasileiro chega para estrear contra um cara ranqueado, um cara que tem certa noção de jiu-jitsu, não é o mesmo nível do Buchecha jamais, mas tem um certo nível ali. E o brasileiro ainda assim é bem favorito. Espero que esse favoritismo se concretize, mas só para lembrar, não colocaram um cara que não sabe nada de jiu-jitsu, tá? Porque às vezes acontece, né? Chega um cara que é famoso, que tem algum nome, que é já do jiu-jitsu ou de qualquer outro lugar, e botam caras ali para dar uma certa encaixada para ver se esse cara de nome vai se habituando, vai tal, não sei o que. Com o Buchecha não foi tão assim, né? Tudo bem também, no peso pesado não tem muito especialista em grappling, né? Ainda mais para fazer frente com o Buchecha, mas não colocaram um leigo, é isso que eu quero dizer, tá? Na próxima, no meio pesado, temos o Ibu Aslan, que vai enfrentar o Billy Elecana e o favorito, e bastante de novo, tudo na casa de 70% até agora, né? É o Ibu Aslan com 74%, lá no stake ele paga 1,36 e o Billy paga 3,15. Na próxima luta, meio médio, temos o Carlos Leal, brasileiro, enfrentando o Muslim Salikov. Aqui é até mais do que 70 e poucos por cento, né? O Carlos Leal tem 83% de favoritismo. Ele paga R$ 1,20 e o Muslim Salikov paga incríveis R$ 4,70. O Salikov é um cara razoável ali, mas não tá numa fase tão boa, e o Carlos Leal vem voando aí. Então é compreensível, né, pelo momento, que o Carlos Leal seja tão favorito. Mas é uma daquelas lutas, tá? O Salikov não é uma mosca morta, tá? Ele pode ser azarão, é fase, tudo isso, concordo com tudo isso, mas não deixa de ser um cara ali que oferece alguns riscos, então não pode subestimar jamais, né? Na próxima, peso palha, temos aí confronto de brasileiras. Amanda Ribas, 7ª do ranking, enfrentando a Tabata Ricci, ou Tabata Ricci, que é a 10ª do ranking, e a Amanda é favorita com 63%. De todas as lutas que eu falei até agora, essa é a mais equilibrada, né? A Amanda paga 1,58 lá na stake, a Tabata paga 2,38. Aqui eu acho que tá uma cotação justa, tá? Eu acho que é exatamente isso, acho que o favoritismo tá muito bom. Na verdade, eu acho que até 1,58 para Amanda de novo, né? Minha opinião, não é dica, você faz o que você quiser. Eu acho que 1,58, na verdade, é até legal, né? Eu acho que é um valor interessante, porque eu acho razoavelmente difícil a Amanda perder. Então, enfim, eu confio bastante na Amanda para essa luta e o 1,58 me chama a atenção, tá? Mas é só isso que eu vou falar, não quero influenciar ninguém, porque depois vocês vêm encher meu saco, hein? Quer dica? Vai lá no canal do Moicano, tá? Pega as dicas com ele. Aqui não é dica não, aqui é só a minha opinião mesmo. Na próxima, no peso galo, temos Bryce Mitchell, 15º do ranking, contra o Said Nurmagomedov. O Bryce Mitchell é levíssimo favorito. Ele tem só 53% de favoritismo. Ele paga 1,83, enquanto o Said paga 1,98. Luta muito parelha. O Bryce Mitchell tá agora, né, aí no peso galo, é um cara que tem muito esse jogo, esse antijogo, na verdade, o jogo dele é o antijogo, né, ele coloca ali suas quedas, a sua pressão e tal. O Said Nurmagomedov é um cara realmente muito bom, né, é um cara que tem a trocação legal, um cara que se vira no geral, mas
talvez esse antijogo realmente possa cansar o Said e o Bryce Mitchell acabar vencendo. Então, eu acho que eu até concordo, né, com quão parelho é essa luta, eu concordo com isso, mas eu concordo que o Bryce Mitchell teria esse pouquinho a mais aí. Como eu não gosto de ficar em cima do muro, né, eu concordo aí até com a proporção. Acho que o Bryce Mitchell realmente é favorito por esse pelinho aí, essa diferença bem pequena. Entrando no card principal, previsão de início de novo, às 4 da tarde, horário de Brasília. Peso mosca, temos o Assu Almabaev enfrentando o José Ochoa. O Almabaev é o nono do ranking e ele é leve, azarão. O José Ochoa tem 52%. Então, depois de um monte de luta bem desigual no favoritismo, temos aí seguidamente 3 lutas parelhas, né? Essa, inclusive, que eu tô falando agora do Ochoa, é a luta mais equilibrada do card, tá? Segundo as bolsas, óbvio, né? E o Ochoa tem 52%, ele paga 1,86, o Almabaev 1,94. Aqui já é uma luta bem interessante, tá? Na minha opinião, porque o Ochoa fez uma luta realmente muito boa, né? A última luta dele, inclusive é recente, né? A performance dele, porque foi agora, dia 14 de junho, né, quando ele ganhou ali do Cody Durden, conseguiu nocautear no segundo round e tal, e ele enfrenta o Almabaev, que é um cara chato, né? É um cara que acabou perdendo pro Manel Kape, mas a performance do Manel Kape foi absurda e o Manel Kape é absurdo, mas antes disso ele vinha sem perder desde 2017, quando ele nem estava no UFC. Tá, então, ali dentro do UFC, apesar de ter um monte de luta cancelada, ele vinha de vitória sobre o Matheus Nicolau, sobre o José Johnson, sobre o CJ Vergara, sobre o Ozzy Osbourne, então ele vinha sem perder, né? E aí perdeu do Manel Kape. Então, é um cara que gosta de fazer jogo mais chatinho, né? Gosta de grudar, gosta de derrubar. Então, assim, se o Ochoa não tiver preparado no gás e na defesa de queda, ele pode se complicar. Agora, se ele realmente tiver e fizer a luta na trocação, ele realmente tem tudo para vencer. Então, basicamente, é aquele clichê, né? Quem deixar a luta na área que é melhor, vai vencer. Tá? Então, se o Almabaev consegue fazer grappling, ele deve ganhar. Se o Ochoa deixa a luta em pé e troca, ele deve ganhar. Tá? Então, por isso que eu acho que tá parelho, né? Porque é difícil saber quem vai conseguir impor o jogo na área que acha melhor, né? Depois do meio pesado, Nikita Krylov, 10º do ranking, enfrenta o Bogdan Guskov, que é o 13º, e o Krylov é favorito com 64%. Ele paga 1,52 e o Guskov paga 2,55. Não tem muito para falar dessa luta não, né? Depois, no peso médio, Charabutin Magomedov enfrenta o Marc-André Barriault, e aqui acho que é o maior favoritismo, né? É o maior favoritismo da noite, e com razão, né? O Charabutin Magomedov tá com 85%, ele paga 1,15, e o Marc-André Barriault paga 5,80. O Marc-André Barriault não é um lutador de muita qualidade, né? Ele venceu a última, que foi contra o Bruno Silva, por nocaute, com apenas 1 minuto e pouco. Ok, você olha e fala, nossa, que belo resultado, ganhou até bônus. Mas antes dessa, ele tinha perdido 3 lutas, sendo 2 por nocaute no primeiro round. Então, é um cara que tem 17 vitórias, tem 9 derrotas, não é um cara muito bom, né? E, assim, ele teria que fazer puramente antijogo, porque o Char Magomedov é bom, né? Muito bom na trocação. E ok, tá? Grappling ele realmente não tem muito, né? A área dele é mais trocação. Aliás, eu não acho que ele é o fenômeno que todo mundo fala, né? Eu acho ele bom, mas não acho que ele é o monstro, nossa, a lenda, né? Que a galera pinta ele como o maior fenômeno da humanidade. Tanto é que eu falei, né? Meu palpite era Michael Page para outra luta dele e tal. Mas enfim, eu acho que ele é bem favorito realmente, acho que faz sentido, porque o Marc-André Barriault é ruim, né? O cara não tem muito o que fazer ali. Mas, se o Marc-André Barriault quiser, como ele é forte, pesado e tal, se ele quiser só grudar, só fazer luta insuportável, tentar ganhar uma decisão arrastada na base do abraço, ele pode fazer isso e pode aumentar muito a chance dele, tá? Ainda assim, acho que em alguns momentos o Chara acertando os golpes ainda deve até ganhar a luta. Então, assim, é muito difícil a missão para o Marc-André Barriault. Mas luta é luta. Se ele quiser fazer antijogo, né, tentar ser inteligente, enfim, já que não dá para trocar muito, né, ele quiser enrolar, ele pode ganhar, né? Ou às vezes até acertar algum golpe, enfim, vai saber. Mas faz sentido o Charabutin ser o maior favorito, né? A diferença de qualidade dos dois é bem grande. A chance do Charabutin nocautear, assim como outros já nocautearam o Marc-André Barriault, é muito, muito grande. Indo para a próxima, penúltima, peso galo, Piotr Yan, 3º do ranking, enfrenta o Marcos Megui, que é o 13º. Piotr Yan é bem favorito, 78%. Ele paga 1,25, o Marcos Megui paga R$4 para cada R$1 que você aposte nele. Aqui é uma luta interessante, tá? O Piotr Yan é um ex-campeão,
é um cara com um boxe excepcional, um dos melhores boxes do UFC, vem de 2 vitórias seguidas, né? É um cara que não fez lutas ainda esse ano, né? Não luta desde novembro do ano passado, então tem um certo período aí parado. Nas últimas 5, ele só venceu as últimas 2, né? Ele tinha perdido pro Sterling, pro O'Malley, pro Merab, mas olha o nível dos caras, né? E ele vai pegar um cara que tá vindo bem, né? Um cara que estreou em 2023, ganhou bônus de performance na estreia por uma finalização, aí ele lutou mais 2, nocauteou nas 2, ganhou bônus de performance também, ou seja, 3 lutas, 3 bônus, e na última ele ganhou do Jonathan Martinez numa decisão unânime, mas conectando mais do que o dobro dos golpes. Então é um cara que já tem, se eu não me engano, 35 anos, um cara um pouco mais velho, mas ele tem um cartel de 10 vitórias, só uma derrota, é um cara forte, é um cara que impõe bastante a luta, né? Tem mais de 6 golpes por minuto, enfim, um cara que gosta de trabalhar, né? Ele não é lento, tá? E essa luta é uma luta de 3 rounds. O Petr Yan, às vezes, começa meio lento. Então, assim, existe a possibilidade, tá, do Marcos Magui acabar, às vezes, até vencendo ali o primeiro round e dando um trabalhinho no segundo, mas o Petr Yan se virar e ganhar o segundo e o terceiro. Se fosse uma luta de 5 rounds, o Petr Yan tá mais acostumado, tem mais gás no geral, enfim, luta mais na calma. Eu acho que ajudaria muito o Petr Yan se fosse 5 rounds. Mas não é, mas ainda assim acho ele favorito, tá? É assim, o nível de competição que o Petr Yan pega não dá para comparar com o que o Magui pega. Porém, só vale esse detalhe, tá? Eu acho que ser só 3 rounds e o Petr Yan começar devagar, se ele comer mosca aí, se ele moscar, o Magui pode começar elétrico, garantir 2 rounds e às vezes perder o terceiro, porque não vai ter condição de fazer frente mais, mas às vezes, né, são só 2 rounds necessários para ganhar uma luta de 3, né? Então, Petr Yan é favorito, concordo que é até bem favorito, mas é mais um caso, né, que tem que ficar de olho aí, né? Se fosse 5 rounds, dava para ir mais na manha, mas como é 3, não pode demorar para esquentar não, né? É bom ele entrar já com vontade ali, já entrar bem aquecido aí. E na luta principal, peso médio, temos o Robert Whittaker, 5º do ranking, enfrentando o René de Ridder, que é o 12º, e o Whittaker tem 58% de favoritismo. Ele paga 1,68, o René de Ridder paga 2,20. Aqui eu concordo com o favoritismo e com a margem, acho que realmente é isso, é parelho mesmo, não acho que tem tanta diferença, apesar da galera não conhecer muito ou ainda subestimar o René de Ridder, né? René de Ridder é aquele cara que lembra um pouco assim, o Du Plessis, né? Não o estilo de luta, mas aquele cara que é subestimado, é um cara incompreendido, mas que é um cara que tem resultado. E contra resultado não tem argumento, é resultado, o cara ganhou, ganhou, né? Não adianta querer procurar, mas é feio o que ele faz aqui, mas ele não é bom ali, mas não sei o quê. Não, resultado, o cara ganhou, ganhou, né? O Drico Du Plessis foi campeão na base disso, né? A galera desconfiando, o cara sendo azarão o tempo inteiro e o cara provou todo mundo errado. O René de Ridder é mais ou menos a mesma coisa, um estilo bem diferente, né? Um cara que depende muito mais de grappling, né? O Du Plessis é bem melhor no geral, na minha opinião, mais completo, né? Mas o René de Ridder não deixa de ser uma ameaça, tá? Eu acho que o Whittaker é favorito, né? A última luta que o Whittaker perdeu das últimas 3 foi só contra o Chimaev, que ele foi finalizado. Então é o que o de Ridder deveria tentar fazer, né? É uma luta de 5 rounds, tem que tomar cuidado com o gás, o René de Ridder às vezes dá uma cansada, então ele não pode ir com muita sede ao pote, mas de fato, se ele conseguir grudar, conseguir derrubar, se ele conseguir fazer grappling, o Whittaker, por mais que defenda quedas razoavelmente bem, né, ele tem 66%, se a luta embolar demais e ele der muita sopa ali, o René que é alto, é comprido, ele pode sim achar a finalização, tá? Então, por isso que eu acho que é equilibrado. Porque o de Ridder se gruda, ele é muito, muito chato. Porém, como tem 5 rounds e o de Ridder não deve ter gás para fazer grappling em 5 rounds, mesmo sendo alto, ele teria que trocar muito, mas mesmo tendo vantagem de tamanho e tudo, é muito complicado trocar com o Whittaker. O Whittaker fica muito de longe e entra e sai batendo, então como o de Ridder não tem muito gás para 5 rounds provavelmente, não é muito familiarizado, não é muito bom na trocação, e o Whittaker não é um cara que fica plantado, é um cara que tem muito footwork e timing, muito footwork e velocidade, eu acho que é um baile ali na trocação. Tá? Então, no grappling o de Ridder é melhor, mas o Whittaker se vira, já na trocação o Whittaker é muito melhor e o de Ridder
mal vai conseguir acompanhar, na minha interpretação. Então, por isso que eu vejo que o Whittaker é um leve favorito, né? Porque tem mais diferença na trocação dos dois do que talvez no grappling ali, né? Enfim, fora que são 5 rounds, né? Você consegue trocar por 5 rounds na manha, dá para levar, né? Agora, grappling 5 rounds, tentar controlar 5 rounds, abafar 5 rounds, é complicado. Então, acho que é uma luta realmente equilibrada, concordo com as bolsas, vou de Whittaker, porém, o Reinier de Ridder finalizar não é difícil. Ainda não tem a finalização do The Ridder, né, a cotação, pra gente saber, é uma coisa que eu vou ficar de olho, porque eu gosto de coisas um pouco mais improváveis e que pagam bem, mas palpite, não aposta, palpite, eu vou de Robert Whittaker. Então, basicamente, ali do card principal, vou repassar aqui meus palpites, tá? E aí vocês comentem o de vocês aí nos comentários. Eu vou de Whittaker na principal, eu acho que ele deve vencer, né? Meu palpite. Eu vou de Piotr Jan, também é meu palpite. Charabutin também vai ser meu palpite. Nikita Krylov também acho que deve vencer. E na primeira luta, que é a mais difícil, eu tenho minhas dúvidas se eu vou de Ochoa ou Almabaev, tá? Não sei, eu acho que eu vou mais pro cara do antijogo, tá? Eu acho que eu vou mais pro Almabaev. Acho o José Ochoa muito bom na trocação. Pode sim acabar nocauteando, mas a gente sabe que no contexto geral, probabilidade, quando se equilibra muito o striker e o cara mais do antijogo, a gente sabe que a maioria das vezes esses caras de antijogo conseguem vencer, né? Então eu torço pro striker, né? Torço pro Ochoa, gosto muito mais do estilo dele, mas eu acho que a Almabaev deve conseguir por 3 rounds fazer uma luta chata e acabar ganhando. Espero estar errado, tá? Então meu palpite é esse. Whittaker e Jan, Charabutin Magomedov, Nikita Krylov e Almabaev, tá? E aí no preliminar ali, já falei da Amanda, né? Acho que a Amanda vence, o Carlos Leal vence. O Bochecha, eu acredito na vitória dele. Tenho um certo medo, mas acredito, porque estreia é complicado. Então, no geral, concordo com as bolsas em quase todos, né? Os palpites desse card. É um milagre, né? Mas é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!